Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã. Jesus, eu confio em vós. Hoje estamos iniciando mais uma meditação do Breviário da Confiança e o tema de hoje é o testemunho dos homens e o de Deus. Nossa, que forte saber que existem dois tipos de testemunhos, o dos homens e o de Deus. Em que Deus dá testemunho, né? Como que é esse testemunho de Deus? É isso que nós iremos meditar no dia de hoje. Mas antes, eu gostaria de novamente pedir para você já dar o seu like nesse vídeo. Então, dá agora mesmo que é para você não esquecer depois, tá bom? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades do nosso canal. Vamos agora para a meditação do dia. Jesus nos diz: o testemunho dos homens muitas vezes é falso, mas o meu juízo é sempre verdadeiro. Ele subsistirá e não será revogado. A maior parte das vezes é oculto e poucas vezes descobrem suas particularidades, porém nunca erra, nem pode errar, ainda que os olhos dos nécios nem sempre pareça justo. A mim, pois, deves recorrer em todos os juízos que se formam sobre a terra e não confiar no teu próprio. O justo não se turbará com qualquer coisa que lhe aconteça por ordem de Deus. Pouco lhe importará que o acusem injustamente, nem se encherá de vanglória se outros o defenderem com razão, porque sabe que eu sou o perscrutador dos corações e dos pensamentos, e não julgo segundo o exterior e as aparências. O que parece louvável ao juízo dos homens, muitas vezes é criminoso aos meus olhos. Isso é muito forte, meus irmãos, e a gente tem que guardar essas palavras no nosso coração, porque é muito humano isso. É muito comum a gente se preocupar com o modo como as pessoas nos veem, com o que dizem de nós, com a forma que eu me apresento para as outras pessoas. É muito comum, até mesmo as pessoas que às vezes dizem assim, não estou nem aí para o que vão pensar. No fundo, existe uma certa revolta interior que faz com que aquela pessoa pense daquela forma e diga aquelas coisas, mas no fundo ela se preocupa assim, se preocupa, né? Ou se preocupou muito e por isso hoje já age com uma certa agressividade, né? Qual que é a postura correta e equilibrada em meio a tudo isso? É você sempre que levantar de manhã, você se perguntar como que Deus gostaria de me ver no dia de hoje? Como que Deus gostaria que eu me comportasse hoje? Como que Deus gostaria que eu vivesse a minha vida no dia de hoje? É transformar a tua rotina em uma oração. É transformar a tua rotina em uma convivência com Deus na tua vida, no teu dia. Isso te tornaria uma pessoa tão mais leve, porque tiraria aquele peso daquela responsabilidade social que muitas vezes se tem de querer agradar as outras pessoas, de só fazer aquilo que no mundo é realmente aceito. Às vezes hoje em dia, né, se cria tantos clãs, tantos grupos, tantas tribos, e começa a se vestir de acordo com aquela tribo, enfim, mas não se pensa que, puxa vida, mas eu estou lutando para ser aprovado por quem? Eu devo lutar para ser aprovado por Deus. Deus é quem me aprova, porque eu vou viver com Ele a vida inteira. Eternamente eu estarei com Ele. Então é com Ele que eu devo me preocupar em agradar, entendeu? Mas continuemos aqui, ó. E aqui agora começa um diálogo com a alma. Vamos ver o que muitas vezes a nossa alma diz para Jesus. Senhor, Deus, justo juiz, forte e paciente, que conheceis a fraqueza do homem e sua propensão para o mal, sede minha fortaleza e toda a minha confiança, pois basta que a minha consciência não me acuse. Vós conheceis em mim ainda aquilo que eu não conheço, e por isso devo humilhar-me todas as vezes que sou repreendido, e devo sofrer esse tratamento com mansidão. Perdoai-me, Senhor piedoso, às vezes que assim não procedi,
e dai-me a graça de um maior sofrimento para o futuro. Nossa, que forte, né? Um ato de entrega. Um ato de entrega. Saber se humilhar. Hoje em dia é muito difícil encontrar cristãos com disposição para ser humilhados. Olha, veja, entendam bem isso. O querer ser humilhado não é um masoquismo daquele que quer e gosta de sofrer. O querer ser humilhado na intenção de se tornar mais humilde. Você tem que querer ser mais humilde porque todos nós temos a raiz do orgulho, da soberba dentro de nós. Isso é inegável, não é? Sabemos bem que dentro de nós existe uma inclinação para o mal. Então, sabemos também igualmente que todos os dias nós acabamos por nos impor na sociedade, impor os nossos direitos, impor a nossa condição, o nosso tipo, o nosso gosto, enfim, impor, porque eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser respeitado, eu tenho que ser elogiado, eu tenho que ser bem visto entre as pessoas. Isso não significa que agora eu vou me comportar de qualquer jeito, com a falsa liberdade, não. A tua conduta tem que ser uma conduta de quem adora a Deus. O que o Monsenhor está ensinando aqui não é que agora você não vai ligar para mais nada na vida e vai começar a agir do jeito que você sempre quis agir, não. O que o Monsenhor está dizendo é que a partir de hoje você deve, todas as vezes que pensar em agradar uma pessoa, pensa primeiro em agradar a Deus. Primeiro agradar a Deus, depois agradar a esposa, depois agradar o marido. Primeiro agradar a Deus, depois agradar os filhos. Primeiro agradar a Deus, depois agradar os homens. Entenderam? Depois os homens. Primeiro sempre, primeiro a Deus. Porque mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão do que em minha presumida virtude, julgo ter para justificar o que a consciência mal conhece. Ainda que eu não tenha nada de que me acuse, nem por isso devo julgar-me justificado, porque se vós julgardes com rigor e sem misericórdia, não se achará quem seja justo aos vossos olhos. Às vezes a gente diz assim, minha consciência está limpa, está tranquila, então o que eu fiz foi correto? Não necessariamente. A gente vê que até mesmo pessoas que sofrem de certos distúrbios podem simplesmente não sentir culpa de nenhum ato maligno, maléfico, ato ruim. Mas isso não significa que aquela ação foi boa. Não. Significa simplesmente que aquela pessoa só não sentiu a dor por aquele erro. Tá? Então, ter consciência tranquila nem sempre significa que você fez uma coisa certa. O que você precisa fazer é pedir ao Espírito Santo todos os dias, tá? Não é só uma vez, todos os dias, para que ilumine a tua consciência e mostre aquilo que está lá dentro, que não consegue reconhecer o pecado, para que revele o pecado, para que mostre o pecado. E assim você se converta, peça perdão a Deus, receba a absolvição do sacerdote e mude de vida. E aí sim, sendo um testemunho para Deus, você poderá ser também um testemunho vivo para os homens. Combinado? Então sabe qual que é o exercício de hoje? É justamente esse. Procura lá na internet a oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Criador. Vinde, ó Espírito Criador. E hoje você vai rezar esta oração. E vai pedir ao Espírito Santo para que ilumine a tua consciência, para que mostre quais são os erros que estão escondidos que você não consegue enxergar ainda. Os defeitos, os pecados, que às vezes até existem pecados, quem sabe até graves, que você não consegue reconhecer como pecados, que você não consegue sentir dor pelo pecado. Pede ao Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo para que Ele te ilumine e te mostre o que você precisa se converter e mudar de vida, tá bom? Mas antes de encerrarmos essa meditação de hoje, novamente eu peço para que você escreva nos comentários, Por favor, escreva nos comentários qual foi a frase que mais te chamou a atenção. Qual foi a frase? E depois, claro, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Compartilhe para todo mundo. No WhatsApp, vai lá, compartilha no WhatsApp, no status, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, todas as redes sociais que você tiver, compartilha para que mais pessoas sejam tocadas pela misericórdia de Deus, pela confiança do nosso Deus. Então vamos agora clamar a bênção de Deus por intercessão de
Nossa Senhora. Hoje vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora sob o título de Mãe da Divina Misericórdia, nossa mãezinha da Divina Misericórdia, por intercessão dela, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.